Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. No programa de hoje nós vamos falar do mercado do boi gordo que ora se apresenta com preços em queda. Atendendo a uma série de solicitações, você vai ver agora uma reportagem que chamou muita atenção, que é sobre a raça bovina japonesa Wagyu, que é conhecida, na verdade, como Wagyu. E vou conversar também com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da situação econômica pela qual vive o nosso país, uma situação que podemos afirmar que está cada vez mais caótica. Vamos comentar das moedas, das economias do Brasil e Argentina, e pelas grandezas dos dois países, nós podemos até dizer que as duas são as piores e principais da América Latina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo, que ora se apresenta com preços em queda. Nesse mês de dezembro, até a última semana, o mercado acumula queda de 10%, reflexo da alta oferta de animais prontos para o abate e uma demanda abaixo das expectativas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Apesar das exportações estarem acima do registrado há um ano, na comparação mensal, o volume embarcado pelo Brasil tem diminuído, o que contribui para pressionar as cotações. Em novembro, o volume embarcado ficou 15,6% abaixo do recorde de outubro, com sinalização de nova queda mensal agora nesse mês de dezembro. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, que foram compilados pela Scott Consultoria, a média diária de carne bovina in natura exportado na primeira semana de dezembro diminuiu 17,4% em relação a dezembro do ano passado, para 8,6 mil toneladas por dia. A diminuição nos embarques em dezembro é um movimento para o período e que é considerado até natural. A demanda chinesa está menor no período e com aumento no preço da arroba do boi gordo, houve maior necessidade de repasse dos preços à carne bovina para o comprador internacional. Pelo menos é o que aponta o Felipe Fabre, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Após atingir patamares recordes em novembro, o que travou as negociações no mercado, a arroba tem apresentado sucessivas desvalorizações neste início de mês. No acumulado de dezembro, a queda é de 10%, de acordo com a Scott. E a situação ela é reflexo de uma demanda abaixo da expectativa nas últimas semanas, enquanto a oferta de animais prontos para o abate seguiu firme. Em alguns casos, frigoríficos vinham ofertando preços considerados baixos pelo vendedor, o que dificultou a negociação de uma quantidade maior de animais. Os pesquisadores acrescentam ainda a queda nas exportações nesse final de ano. Em novembro, o volume embarcado ficou, como já dissemos, 15,6% abaixo do recorde do mês de outubro, com sinalização agora de mais queda nesse próximo mês, nesse mês agora. E com isso o interesse dos frigoríficos pelo boi gordo também caiu, impactando os preços no mercado doméstico. Essa é a situação que os pesquisadores estão colocando no processo hoje. E atendendo a uma série de solicitações, você vai ver agora uma reportagem que chamou muito a atenção, que é sobre a raça bovina japonesa Wagyu, que na verdade a pronúncia é Wagyu. E essa raça chama atenção porque é a raça cuja carne é a mais cara do mundo. Só para você ter uma ideia, fala-se muito em picanha, 1 quilo de picanha, por exemplo, dessa raça, chega a custar entre R$ 1.000 e R$ 1.200. Esse diferencial
está na maciez e qualidade da carne. Confira. Eu estou no Parque Agropecuário de Presidente Prudente e aqui está acontecendo uma das maiores feiras da América do Sul, que é a FEICORTE. É a Feira Internacional da Pecuária de Corte, da produção de carne, enfim, é um mega de um evento. E aqui nesse recinto, nós temos vários animais de várias raças, de importantes criadores do Brasil. E dentre essas raças, está uma que há muito tempo eu ando atrás dela para falar sobre essa raça, a importância dessa raça, o que representa essa raça dentro do contexto produtivo da carne bovina. E todo mundo já ouviu falar, já tem ideia, vamos dizer, é uma raça japonesa e popularmente conhecida como Wagyu, mas não é Wagyu, é Wagyu. Wagyu. Essa é a pronúncia certa. E que realmente essa carne, ela é diferente das carnes bovinas que nós estamos acostumados a comer. De maneira geral, quando você vai a um supermercado ou um açougue, você não pergunta se essa carne é de Wagyu, Nelore, ou da raça Sindh, ou da raça Brahma, não importa. Você quer uma carne bovina. E por incrível que pareça, a carne do Wagyu é realmente uma carne diferenciada. Esse animal, a origem dele é do Japão, e esse animal começou a ser trabalhado geneticamente por volta do ano 1800. Essa raça que está aqui atrás, como eu disse, ela é uma raça japonesa, asiática, e ela se inclui dentro da genealogia o Bos Taurus asiático, que é o que você vai conhecer agora. E para falar sobre a raça Wagyu, eu vou conversar com Daniel Stenbruck. O Daniel, além de pecuarista, criador da raça Wagyu, ele também é o presidente da Associação Brasileira de Wagyu. E é uma pessoa indicada para falar sobre essa importante raça e que tem uma das carnes mais caras do mundo. Agora, é um detalhe, né? Eu nunca comi, mas dizem que é uma delícia. Talvez um dia, se a gente tiver uns cobrinhos mais, a gente pode comprar um quilinho de Wagyu. É mais ou menos por aí, Daniel? O Wagyu é uma raça que já está há 30 anos no Brasil. Ela se adaptou super bem aqui ao nosso clima. Não é um animal que te impressiona quando você olha para ele, mas quando você coloca a carne na boca Aí muda de figura. Aí muda. Então a gente brinca, né, que a gente tem que olhar a beleza interior. E é isso que o Wagyu veio para melhorar a carne bovina no Brasil. A gente tem utilizado bastante ele no cruzamento industrial, principalmente fazendo tricross, pegando a fêmea F1 Nelore Angus e fazendo o cruzamento terminal com Wagyu, com resultados espetaculares. E a associação vem fazendo um trabalho de transparência. Então, a gente tem um protocolo de certificação de carne, onde a gente separa tanto os animais cruzados quanto os animais puros. E eu acredito muito... tudo tem que ter um objetivo. Sim, claro. E o objetivo do Wagyu no Brasil é melhorar a qualidade da carne. Então, o Angus ele fez um trabalho há 10 anos atrás, e agora o Wagyu ele vem para lapidar esse trabalho e mostrar para o mundo que a gente também pode produzir carne de excepcional qualidade. Por incrível que pareça, de maneira geral, quando a gente pega assim, um grupo grande de pecuaristas, muitos deles ainda não se atentaram que as coisas estão mudando. As pessoas começam a ser mais exigentes, nós temos aí leis ambientais, não só no Brasil, como de fora também entrando aqui. E o que nós estamos precisando agora é
profissionalizar o setor da pecuária de corte, que infelizmente ainda deixa muito a desejar. Nós temos aqui uma ferramenta, o aguil, por exemplo, como o Daniel falou, nós fazermos o tricross, e pode ter certeza absoluta, tem um grande mercado lá fora comprador dessa raça. E talvez, dentro de mais alguns anos, aqui também no Brasil. É só melhorar um pouquinho o poder aquisitivo da população. Daniel, me diga uma coisa. Essa raça, ela, vamos dizer assim, num termo de pecuarista, ela é meio enjoada para criar ou não? Então, é uma raça que, como todos os bostauros, ele tem uma maior incidência de carrapato, tem que tomar cuidado, tem que estar com as vermificações tudo em dia, mas o mais importante dele é ter suplementação. Então, assim, é um animal que é exigente nutricionalmente, que a grande diferença do aguil, na verdade, é a questão da gordura. Então, das raças bovinas, é a raça que tem a maior incidência de gordura monoinsaturada, que é o bom colesterol, que a temperatura corporal ela é líquida. Por isso que ela tem maior facilidade de infiltrar. Então, o que a gente chama de marmoreio. E para isso acontecer, precisa ter uma dieta energética desde o começo. Então, a gente suplementa desde o nascimento com creep feeding, depois a pasto, a gente faz uma recria intensiva, e por último o confinamento, onde os animais passam no mínimo 180 dias. Agora, de maneira geral, qual é o rendimento de carcaça que o aguil ele proporciona ao pecuarista? O rendimento médio que a gente trabalha é de 56%. Tem animais que dão 58%, outros 54%, mas na média é 56%. Agora, essa raça, o aguil, hoje, nós temos quantos pecuaristas que entraram para a criação dessa raça? Hoje, na associação, a gente tem uma base de 70 criadores, tantos quanto associados, quanto criadores que têm um plantel um pouco menor, que não compensa, mas eles são cadastrados para a gente emitir o registro e tudo mais. E como é que está o mercado, a aceitação, vamos dizer, dos pecuaristas em relação a essa raça? Hoje a gente vê a comercialização de sêmen como o maior termômetro, né? Vem sendo crescente. Até 10 anos atrás era uma raça pouco conhecida, então hoje você vai no mercado, você já encontra carne do aguil. Então é um trabalho de formiguinha, está crescendo muito. A gente tem promovido a raça pela carne, esse é o trabalho que a gente está fazendo, e assim, o horizonte dessa raça é enorme. Então, obviamente, precisa ter pecuaristas que entendem, não é você pegar um aguil e colocar pasto que ele vai desempenhar, ele não vai demonstrar o resultado, mas se você tem pecuaristas que querem se desafiar, sem dúvida é uma raça muito promissora, até pela bonificação. Então a gente chega a pagar 2,5 vezes arroba, uma arroba de R$340, você faz as contas, é mais do que R$700 por arroba que a gente paga ao pecuarista, dependendo do marmoreio que ele nos entrega. Bom, essa quantidade de dinheiro que o pecuarista pode receber do frigorífico, que é uma quantidade considerada excelente, você chegar aí hoje a 500, 600, 700 reais por arroba, é algo significativo. É algo que começa a mexer com o mercado e deixar o pecuarista já de cabeça quente. O que eu vou fazer agora? Mas pode ter certeza absoluta, o mercado vai partir para a qualidade. Já está basicamente isso definido. Agora tem uns detalhes, alguns mitos que foi marketeado e pegou. Por exemplo, a turma fala assim, não, tem uma raça japonesa, o Wagyu, não é Wagyu, o Wagyu, que é tratado, os bezerrinhos começam a beber cerveja para dar uma carne boa, uma carne macia. Isso tudo é mito, né, Daniel? Na verdade, a gente usa o resíduo da cervejaria. Mas, sim, tem esse mito no Japão, que eles fazem massagem e tudo mais. Tem pequenos pecuaristas no Japão que efetivamente fazem.
É uma pecuária completamente diferente Artesanal. da nossa, enfim. Mas mesmo no Japão, as pecuárias de escala não tem isso. E aqui no Brasil, obviamente, a gente não faz. De maneira geral, quem bebe cerveja é o dono do Wagyu. Bom, e essa reportagem aqui, essa conversa que eu tive com o Daniel, que é o presidente da Associação Brasileira de Wagyu, você que está nos acompanhando, se quiser ter mais uma ideia do que é essa raça, do que essa raça pode representar aí na sua propriedade, está aqui um grande exemplo que você deve seguir. Procure aí a Associação Brasileira de Criadores do Wagyu. Muito obrigado e até o próximo encontro. E depois do intervalo eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da situação econômica pela qual vive o Brasil. Uma situação que nós podemos afirmar até caótica. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema que está preocupando muito. Nós vamos falar da economia brasileira. Nós vamos falar da situação pela qual o nosso país está passando, que é um problema muito sério. A nossa economia está caótica. Só para você ter uma ideia, nós estamos vivendo hoje o pior resultado desde 2020. Desde 2020. A nossa moeda, o real, desvalorizou desde 2020 até agora 33%. Ou seja, uma média aí 8% ao ano. É muita coisa para um país igual ao Brasil. E tem algumas coisas que a gente não entende. A economia bomba, mas os índices estão, sabe, está tudo errado. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Antônio. É mais ou menos por aí? É exatamente por aí. O ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, ele é um grande estudioso da macroeconomia e disse o seguinte: diante desses números que nós estamos assistindo aí, daqui para frente é só piorar. Imagine o seguinte, um dólar subindo, uma inflação subindo, o supermercado nem se fala, o salário mínimo está pequenininho e muita coisa está ligada ao salário mínimo. E está tudo nas alturas, nas nuvens, e o governo tem esse aparente paradoxo. A economia está bem, a economia cresceu no último trimestre, nos últimos trimestres. Sim, a economia está crescendo porque o governo está transferindo dinheiro dos cofres públicos para a pobreza. Mas este fluxo é preocupante porque está indo em excesso. Você está tirando o dinheiro de um bolso e passando para outro, porque as pessoas recebem e gastam e a situação só vem a complicar. E nós precisamos refletir muito isso, porque é a gente que produz alimentos e um país se alimenta é um problema, né? Vamos ver, né, Antônio? Só para você ter uma ideia, muita gente fala, eu bato pesado. Não, não estou batendo, eu estou pegando o que está de real, o que está acontecendo hoje. Quer um exemplo? Eu falei agora há pouco que de 2020 a 2024, o real perdeu 33% o seu valor. Perdeu. Para você ter uma ideia, o Peru, em 4 anos, de 2020 a 2024, a moeda peruana perdeu 1%. A moeda chilena perdeu, de 2020 a 2024,
9,7%. A Colômbia, a moeda da Colômbia, perdeu de 2020 a 2024 11,6%. E o México, com todas as dificuldades, perdeu 16%. O Brasil perdeu 33%. Alguma coisa está errado. E, Antônio, esse é o número gritante do empobrecimento da população. Nós estamos assistindo dados da diminuição das compras em supermercados, das idas em restaurantes, em bares no final de semana e nas lojas de departamento, nas lojas de roupa. Está todo mundo retraindo porque não tem dinheiro. A classe média que paga tudo isso, é porque paga os impostos. Então, o governo faz essa transferência populista. Por quê? O governo federal optou por um populismo econômico e o governo tem muito medo de adotar medidas que são as medidas corretas, de um arroxo fiscal para que as coisas entrem no lugar. Um arroxo fiscal, o que significa? É você gastar menos do que arrecada. O governo está gastando muito mais do que arrecada e, por esse fato, o endividamento vem crescendo. Para nós termos uma simples ideia, o Copom, Banco Central, subiu na última semana a taxa Selic, que ela que governa as outras taxas dos bancos, subiu 1 ponto percentual e sinalizou que nas próximas reuniões, até março, serão mais 2, cada reunião o Banco Central vai subir esta taxa em mais 1%. Quer dizer, cada 1% que o Banco Central sobe na taxa para segurar a inflação. Essa é uma decisão monetária. Se a fiscal de gastar menos do que arrecada o governo não quer, então o Banco Central tem um único veneno para fazer isso aí, aumentar os juros. Cada 1 ponto percentual aumentado, a dívida do governo federal sobe 48 bilhões de reais. E aí eu te pergunto, Antônio, o governo, quem é que paga para o governo? Quem é que vai pagar essa dívida? Ou seja, em 3 pontos percentuais até março, este endividamento que já ultrapassa 1 trilhão de reais, quem é que vai pagar? O governo simplesmente é um repassador. Quem paga é o povo brasileiro, ou seja, nós todos. Isso é muito difícil. Quer ver uma outra comparação? Até há pouco tempo, antes do Javier Milei entrar na Argentina, a Argentina estava um caos. Caos. Todo mundo sabe disso. Caos. Era a melhor coisa você pegar um dinheirinho, botar aqui no bolso, em real, ir lá para a Argentina e comer nos melhores restaurantes e comprar muita coisa. Em um ano, de novembro do ano passado para cá, até novembro agora, a desvalorização da moeda argentina foi de 20,47%. Nesse mesmo ano, a desvalorização do real foi de 20,02%, ou seja, 4% menor do que na Argentina. Nós estamos no mesmo caminho da Argentina, indo pro buraco. E o país quebrado, o povo sofre. Quer dizer, nós estamos sentindo um empobrecimento da população, ele é muito rápido, mas para que a população volte a ser remunerada, melhore o seu poder de compras, este é um processo muito demorado, que terá que ter um governo que faça estes ajustes fiscais, gastar menos que arrecada. Nós estamos apenas no término de um segundo ano de governo, em que daqui para frente, até as eleições, a coisa vai piorar por conta de que medidas populistas para agradar as pessoas, e muitas vezes as pessoas que não produzem,
e empobrece o Brasil inteiro. É uma pena, é uma judiação o que está acontecendo. E você que está nos acompanhando, eu, o Guido, todo mundo que está aqui dentro, lá em cima, vai todo mundo pagar a mesma conta. E não vai ser pequena, não. Guido, obrigado. À disposição. E presentão de Natal, hein? Grande. Bem, o programa de hoje chegou ao fim. Um Feliz Natal para você. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Existem apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. E a outra é que tudo na vida é um milagre. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa.